que a gente tem é que a apelação, ela é um recurso, é o recurso cabível contra a sentença, né, proferida pelo juiz. A sentença é aquela decisão que vai aí finalizar, né, desculpa, ela vai finalizar a etapa, a fase cognitiva daquele processo. Ou ela vai extinguir aí a fase executória, né? E essa sentença, ela pode ser uma sentença de mérito ou uma sentença sem mérito. Independente disso, o recurso cabível, se uma das partes não tiver satisfeita, né, com aquele provimento jurisdicional, vai caber aí um recurso de apelação. Esse recurso, gente, ele tem um prazo de 15 dias para ser interposto. Esse prazo processual é contado em dias úteis, né? E a gente tem a previsão aí da apelação a partir do artigo, do artigo 1009 até o artigo 1018 do CPC. Mas, olha que interessante, o que eu quero conversar hoje aqui com vocês e que tem tudo a ver com a nossa mão na massa, para vocês até entenderem melhor essa GRERJ, mas vocês, antes de entenderem a GRERJ, é muito importante entender a importância desse recolhimento. Por quê? O preparo da apelação, o preparo do recurso, ele é fundamental. E eu quero ler com vocês o artigo 1007. Vamos lá. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. O preparo, então, é exatamente o recolhimento das custas, ou seja, sempre que o seu cliente não tiver gratuidade de justiça, que ele recolhe custas, você naturalmente tem que realizar o preparo desse recurso, o preparo dessa apelação. E aí vamos lá, o parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, União, Distrito Federal, pelos estados, municípios e autarquias e pelos que gozam de isenção legal, né? Então a gente tem aí que os entes da federação não vão pagar esse preparo. O parágrafo 2º traz o seguinte: a insuficiência, olha, atenção, a insuficiência no valor do preparo, inclusive portes de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. E olha só, aqui a gente tem uma questão muito interessante, então. O parágrafo 2º, ele fala sobre a insuficiência do preparo, ou seja, se você deixou de recolher essas custas ou recolheu elas de forma incorreta, de forma incompleta, você vai ser intimado para complementação. Nesse caso de apelação, né, gente? Porque quem tem aí processo em juizado civil, para o recurso inominado, isso é diferente, tá? Recurso inominado, você não tem a chance de complementar, tá bom? Se você recolher errado, já é julgado deserto. Você não tem chance de complementação. Diferente aqui da apelação. A apelação vai ser regida aqui pelo artigo 1007 do CPC, essa questão do preparo. Então, você vai ter essa oportunidade de complementar em 5 dias. Mas vamos ver o que mais pode acontecer. Vamos lá. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento de porte de remessa e retorno em autos eletrônicos. Esse porte de remessa e retorno é aquele valor que era pago, né, para enviar e voltar os seus autos físicos, né? É como se você pagasse pelo malote, pelos correios, tá? E isso, gente, praticamente todos os processos, atualmente quase todos já no tribunal são eletrônicos. A gente tem pouquíssimos processos físicos, mas se for o seu caso aí, você já está sabendo que você tem que recolher esse valor de porte, remessa e retorno. A gente vai ver ainda aqui no nosso, hora que eu estiver especificando para vocês, né, todos os valores da GRERJ, a gente vai ver aqui direitinho quanto é que custa esse porte de remessa e retorno também. Mas então, já está previsto até no CPC que se o processo é eletrônico, não tem por que ser cobrado esse porte de remessa e retorno, né? Vamos lá. O parágrafo 4º nos diz o seguinte: esse parágrafo 4º
é o que eu quero uma super atenção de vocês. Vamos lá. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive o porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Gente, isso aqui significa o seguinte: se você interpõe uma apelação e não comprova o recolhimento, você não paga nada, tá? Se você não paga nada, você vai ser intimado a recolher em dobro, tá? Aquela situação antes do parágrafo 2º era o seguinte: você recolheu alguma coisa e estava errado, né? Faltou custas. Nesse caso, você é intimado a complementar. Agora, quando você não recolhe nada, você tem que recolher agora em dobro. Então, olha só que prejuízo você esquecer desse preparo. E se você está aí pensando agora, Daphne, impossível, isso nunca aconteceu. Gente, eu já vi acontecer isso umas 4 ou 5 vezes, tá? Ao longo aí desses meus 10 anos de Varacível. Então, acontece. E acontece porque nós somos seres humanos e, enfim, erros podem acontecer. Uma falha na comunicação da equipe, por exemplo, do escritório, pode fazer com que isso aconteça. Eu vou contar uma história para vocês. A última vez que eu vi acontecer essa cobrança em dobro foi exatamente uma falha de comunicação entre os advogados do escritório. O que aconteceu? O advogado esteve lá, desesperado, falando: gente, não é possível, eu recebi a cobrança aqui para pagar em dobro e tal. E o outro advogado que abriu a intimação, ele se confundiu. Ele olhou o processo e verificou lá nos arquivos, nas fichas, enfim, de outro processo em que o cliente tinha gratuidade de justiça. Então, eles interpuseram essa apelação pensando que aquele cliente tinha gratuidade de justiça. Só que não era o caso. Eles trocaram as bolas, tá? E aí, nisso, infelizmente, gente, não tem o que fazer. É isso aqui. Foi uma confusão, foi uma falha na comunicação que, pensa bem, pode acontecer com qualquer um, né? E ele teve que recolher dobrado. E, gente, não é barato, não. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né, essa semana a gente teve até uma matéria que saiu no jornal O Dia, falando sobre essa questão das custas muito altas que existe, né, um estudo ainda da OAB, inclusive relacionando o valor das custas no Tribunal de Justiça com uma diminuição no número de distribuições de novas ações, né? Tem uma comissão de prerrogativas da OAB que está fazendo esse estudo com um advogado que se chama Dr. Marcelo. Ele é o presidente dessa comissão de prerrogativas. E realmente, gente, as custas no Tribunal de Justiça no Rio são uma das mais caras do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, essa grerge aqui de apelação, ela fica em R$ 927 e alguns centavos. Então, você pensa bem, é quase R$ 1.000 esse recurso de apelação. É muito caro mesmo, tá? Então, imagina você ser intimado para pagar em dobro. Já é quase R$ 1.000, ou seja, praticamente R$ 2.000. Imagina, então, contar isso para o seu cliente. Falar assim: olha só, creio na situação desse advogado, a gente se confundiu, é lógico que acabou que o escritório teve que arcar, né, com essa diferença, com esses 927 a mais. Mas pensa bem, para o seu escritório também é um baita de um prejuízo, né? Não tem por que passar por isso. E eu sei que é uma situação, esse advogado mesmo, ele não se lembrava desse detalhe, que haveria uma cobrança em dobro, caso ele não recolhesse, ele não fizesse o preparo dessa apelação. Então, pensa bem que é uma situação realmente complicada, né? Que pode gerar um grande problema aí para você, para o seu cliente, tá bom?